Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Associação Nacional de Municípios e os representantes aqui presentes hoje, cumprimentando todos, e referir uma primeira nota, de facto, ao grande trabalho, e esta era uma primeira apreciação que queria dizer, de felicitação do trabalho que a Associação Nacional de Municípios tem feito, de facto, nesta matéria. Nós recebemos as vossas sugestões e o vosso parecer sobre o Orçamento de Estado para 2010 e, de facto, algumas das preocupações que a Associação Nacional de Municípios manifestou são também preocupações do Partido Comunista Português. E começava com uma primeira questão que tinha a ver, de facto, com as dificuldades que nós sentimos hoje no nosso país. É dito muitas vezes pelo Governo que estamos a sair deste período de crise, mas a verdade é que as populações e as pessoas continuam a senti-los, e isto tendo em conta aquilo que referiu o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, e porque é assim, de facto, muitas pessoas acabam por recorrer e bater em todas as portas para pedir ajuda. O PCP tem um conjunto de medidas e tem um conjunto de propostas que tem apresentado, muito embora tenham sido rejeitadas, que nós consideramos de facto que deveriam ser a solução para apoiar não só as populações, no que tem a ver do alargamento dos critérios de subsídio de emprego, o reforço das pensões e dos salários, pouco por aí. Mas a questão do investimento público é também aqui uma questão essencial, e é também a nossa opinião que a saída, ou a possibilidade de um crescimento económico, sem dúvida que o investimento público é aqui essencial, e devia de haver um maior investimento público, quer seja do ponto de vista central, quer seja em criar as condições, e nomeadamente através do PIDAC. Não vale a pena também tecer mais considerações sobre ele. De facto, o PIDAC cada vez mais tem sido cortado e este seria também um caminho importante. E queria perguntar a opinião da Associação Nacional de Municípios sobre esta matéria, se não considera também que o investimento público é um contributo ou é também um dos caminhos, efetivamente, para podermos dar um passo positivo no nosso país. Relacionado com o investimento, colocava também a questão do CREN, que já foi hoje aqui também abordada. E a proposta de lei traz um aspecto que, do nosso ponto de vista, não é aceitável. Obviamente que nós estamos de acordo e temos defendido isto, da importância de que se crie um fundo de financiamento que se permita aos municípios acederem a uma linha de crédito, efetivamente, para poderem executar estes projetos no âmbito do CREN, e que esse limite de endividamento não conte, ou que esse endividamento não conte para o limite de endividamento proposto na lei, como está definido na Lei das Finanças Locais, e vamos apresentar exatamente uma proposta nesse sentido, excepcionando aquilo que é de prévia autorização do membro do Governo. Este ponto, no nosso ponto de vista, não faz qualquer tipo de sentido. Um outro aspecto que queria colocar tinha a ver, também já bastante debatido, dos Açores e da Madeira. O ponto de vista trazido aqui pelo Partido Socialista, na nossa opinião, não faz sentido nenhum. Só ao longo destes anos todos de aplicação da Lei de Finanças Locais, o Orçamento de Estado sempre introduziu no mapa 19 aquilo que eram as transferências para os municípios dos Açores e da Madeira na sua participação no IRS. Não compreendemos como é que este ano não aparece. Na nossa opinião, não conhecemos a alteração legislativa na Lei das Finanças Locais, não conhecemos a alteração interpretativa desta mesma lei, e se ao longo de 3 anos esta aplicação esteve bem, porque é que no ano 2010 ela não está, e esta é mais uma questão que o PCP, aliás, já apresentou uma proposta, efetivamente, para que seja integrado no mapa 19 os montantes referentes à participação dos municípios dos Açores e da Madeira em relação ao IRS. A gestão do pessoal ao nível da administração local, para nós é um absurdo, e é de facto um absurdo que se coloque limites à contratação de pessoal e à gestão desse mesmo pessoal da administração local. Trata-se, na nossa opinião, de facto, de uma ingerência daquilo que é a autonomia do poder local democrático na gestão, e, como disse o Presidente da Associação Nacional de Municípios, há um conjunto de equipamentos que são abertos, e obviamente que essa gestão, as autarquias têm todo a legitimidade para gerir a esse nível. Nós vamos também propor a eliminação deste ponto, porque não consideramos aceitável. Queria-lhe colocar 2 questões muito concretas em relação ao artigo, salvo erro, 141 da proposta de lei das transferências das autarquias locais para o SNS.
nós colocámos esta questão ao Secretário de Estado, à Ministra da Saúde, quando foi o debate aqui na Assembleia. Concretamente, esta questão, e o que nos foi dito é que a estimativa que previam transferência era de cerca de 35 milhões de euros e que isto era simplesmente aquela transferência que os municípios já faziam para a ADSE, passavam a fazê-la para o SNS, obviamente, contra fatura. E referiu também que esta questão das faturas é uma coisa que tem tido algumas dificuldades na sua emissão. Queria ouvir a opinião da Associação Nacional de Municípios, qual é o entendimento ou o que é que consideram que será este artigo. E uma última questão refere-se ao artigo 101, a alteração do código do IMT, que prevê um aumento da taxa, penso salvo erro, em cerca de 3%. Eu queria saber qual é que era também a opinião da Associação Nacional de Municípios em relação a esta matéria, tendo em conta que o IMT é uma receita dos municípios, mas que naturalmente este aumento no quadro de dificuldades vai penalizar as populações, nomeadamente os jovens casais que pretenderão adquirir a sua habitação. Para já eram estas as questões que eu queria referir. Neste momento era só dizer que em relação a outras propostas que a Associação Nacional de Municípios fez relativamente ao Orçamento do Estado para 2009, algumas delas o PCP também já entregou e queria só referir muito concretamente o que tem a ver com a mobilidade dos trabalhadores da administração regional e local, da exigência de parecer. Vamos propor que seja eliminado a introdução de verbas para os transportes escolares, tendo em conta que houve o encerramento de um conjunto de escolas de primeiro ciclo e que houve um acréscimo de despesas para os municípios em relação a esta matéria, e também a ação social escolar, tendo em conta a alteração dos critérios de atribuição do escalão A e do escalão B, são as propostas que já apresentámos. Estou só a referir aquelas que nos parecem mais significativas e propostas que, no nosso ponto de vista, fazem todo o sentido e que o Orçamento de Estado, de facto, precisa de ser alterado a esse nível. A proposta de eliminação também do aumento da retenção dos fundos municipais para a Direção-Geral da Administração Local, em que propõe um aumento bastante significativo e que não faz sentido esse mesmo aumento. A alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a sua eliminação da isenção para o parque escolar. E queria referir uma última, e a isenção dos municípios também em relação ao contributo audiovisual, que parece-nos que é uma proposta que faz todo o sentido e que já apresentámos. Em relação à primeira intervenção que foi feita pela Associação Nacional de Municípios e a sua ideia de criação de um fundo de investimento local, queria só referir que a ideia apresentada tem acolhimento por parte do PCP, faz todo o sentido que possa existir efetivamente um fundo com esse fim, efetivamente para desenvolver, para que não só a criação de postos de trabalho, mas para desenvolver mais os municípios e desenvolver cada uma das nossas localidades a esse nível de requalificação e de reabilitação, mas que esta ideia nós vamos maturá-la e noutra oportunidade poderemos então trabalhá-la e não introduzi-la neste momento em sede de Orçamento de Estado. Para terminar mesmo, nós consideramos que efetivamente que os municípios, naquilo que têm sido as suas competências, na sua generalidade, têm desempenhado um bom trabalho a esse nível e não é compreensível como é que, existindo uma lei de finanças locais que, na nossa opinião, é má para os municípios, penaliza, limitou aquilo que foi a capacidade de intervenção dos próprios municípios na resolução de problemas e tendo em conta aquilo que são as suas competências e que nós consideramos que é efetivamente necessidade da sua alteração. Estou mesmo a terminar. Obrigada.